Shalom mais uma vez, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Grande prazer estar com todos, Boker Tov, bom dia, e agradeço ao Eterno já pelos irmãos que já estão acompanhando esta live no dia de hoje. O Eterno permite que nós estejamos aqui para falar da sua palavra, para falar das bênçãos que Ele tem nos trazido, para falar um testemunho fidedigno. O Eterno tem nos trazido aqui para que possamos trabalhar mais uma vez uma mensagem correspondente às Escrituras, uma mensagem que está pautada na Torá Sagrada, no cumprimento da vontade do Eterno. Vamos lá. Então, o tema de hoje da nossa mensagem, já bom dia aos irmãos que já estão entrando. O tema de hoje é Mordecai 12, versos 28 a 34, isto é, Marcos 12, versos 28 a 34, onde nós vamos fazer uma leitura aqui bem interessante desse tema da Brit Hadashah. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, estejam conosco no Instagram em @fabio73book. Também estamos em @CEETDerazahav, @CEETDerazahavGO, e a nossa nova página, ou mais nova página, lá do Instagram, que é a página @relacionamentos da Torá. Então, se você quer observar algumas mensagens sobre relacionamento conjugal, relacionamentos de amizade, nós estamos aí também trazendo alguns temas que são muito importantes, porque quando nós falamos de relacionamento, nós também falamos de relacionamento com o Eterno, não é? Meus queridos, acompanhem também as nossas mensagens lá pelo Twitter, Fábio73B, e aqui no canal Fábio Pires do YouTube. Lá no Facebook nós temos muitos estudos, muitas mensagens, mas nós estamos de férias naquela rede social. Melhor realmente estarmos um pouquinho afastados, porque as coisas estão se fechando, e os irmãos já sabem que nós estamos vivendo problemas sérios, e esta pandemia que nós estamos vivendo abre, né, também esse tema, né, do cerco que está se fechando. Gostaria de mandar um abraço também ao nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, a esposa dele, Gemima Gomes. Mandar um abraço também ao nosso amado irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Bendito seja o Eterno que deu um grande milagre para a vida dele, protegeu a vida dele. Um grande abraço também para o nosso irmão Moré Gleidson Ferreira, da página Judaísmo Nazareno SP, aqui também presente no YouTube, ou no Instagram, @judaísmo_nazareno_SP. Nós estamos fazendo lives com ele todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, que você pode acompanhar lá conosco. E os demais irmãos que têm também feito grandes trabalhos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, feito bons trabalhos também no Facebook, com destaque para o grupo Raízes Hebraicas da Fé, do nosso querido amado irmão Moré Marlon Ricardo. Então você pode também acompanhar as mensagens do grupo Raízes Hebraicas da Fé, lá com o Moré Marlon Ricardo, um trabalho incansável que ele tem feito já há um bom tempo, desde a época que eu iniciei também os antigos Hangouts aqui no YouTube, isso em meados de 2012, na verdade. E um trabalho também interessante aqui no YouTube, o canal Felipe Cunha Oficial. Apoiamos também o trabalho desse irmão, pedimos também que o Eterno deposite as suas brachot, as suas bênçãos sobre a vida deste querido e amado irmão. Vamos lá. Todos estão com as devidas Bíblias. Nós precisamos, inclusive, sempre que a gente faz uma oração,
Desculpa, sempre que a gente lê a Brit Hadashah, fazemos uma oração, uma brachá, sempre que nós também lemos a Torá, precisamos fazer uma bênção, uma oração. Isso é obrigatório, irmão? Não, não é obrigatório, irmãos. Mas isso é muitíssimo interessante para que a gente possa trabalhar a reverência ao Eterno. Tá? Isso é uma pequena tradição, mas é algo espiritual. Quando nós oramos também, principalmente, é fundamental que a gente possa, né, reverenciar o Eterno. Quando você começa uma oração, reverencie o Eterno, bendiga o nome dele, reconheça o Eterno na sua vida, reconheça as bênçãos que o Eterno tem trazido, né, exalte, louve o seu nome. E nessas orações que é fundamental que a gente faça, em reconhecendo o nome do Eterno, nós estamos reconhecendo a sua obra perante as nossas vidas. Então diz assim, né, na página 65, estamos com a Bíblia Judaica completa da editora, eu sempre esqueço essa editora, a editora Vida, né, uma editora cristã inclusive, que fez aí, assumiu os direitos da tradução da Bíblia do Dr. David Stern. Então, antes da leitura nós falamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshichenu goalenu moshienu kapohatenu ואדוננו, ואת ספרי ברית החדשה לעמנו לכל העמים. ברוך אתה אדוני, נותן ישוע בישוע המשיח. Significa em português, bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, o teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ou da aliança renovada ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Adonai, que concedes salvação em Yeshua o Mashiach. Bem, vamos para a nossa mensagem lá em Mordecai. Marcos, capítulo 12, verso 28, depois das nossas apresentações, das nossas pequenas, longas apresentações. O nosso tema hoje é muitíssimo interessante e traz, na verdade, uma das bases, se não a base principal da nação de Israel, que recebeu a Torá, como é narrado no capítulo 20 de Shemot, de Êxodo, verso 8. Esta base fundamental é a base do reconhecimento de que o Eterno é um e não três. Nosso tema aqui não é sobre trindade, nós vamos abordar o tema da trindade em breve e deixar os irmãos com as devidas reflexões. Esta base é a base que faz com que nós tenhamos a consciência de que o Eterno colocou aos seus filhos, já desde Israel, e se estendendo também a nós, bases sólidas, consolidadas, que não mudam, são imutáveis. E em sendo essas bases imutáveis, ao longo dos séculos, não é nenhuma instituição que pode mudá-las. Vamos então para a leitura, capítulo 12 de Mordecai, de Marcos, verso 28, que diz assim: Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é a mitzvah, isto é, qual é o mandamento mais importante? Yeshua respondeu: a mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isto é, em português, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Elohim, ou o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, teu Elohim, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Verso 31. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento, isto é, não existe mitzvah maior que estas. O mestre da Torá lhe disse: muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que o Eterno
é o único, que não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. 34. Ao ver Yeshua que ele havia respondido com perspicácia, disse-lhe: você não está longe do reino de Deus, do reino de Elohim. Depois disso, ninguém mais ousou lhe propor outra Sheilá, né, outra, vamos dizer assim, outra pegadinha, outra proposta para que deixasse-o em uma situação constrangedora. Irmãos, era muito comum nessa época as pessoas querendo fazer as suas contraprovas, né? Tirar a prova. E com Yeshua não era diferente, tá, irmãos? O Eterno sempre foi conciso em tudo aquilo que ele fez, as suas mensagens não mudam, a sua palavra não muda nunca, ela é imutável, nós sabemos disso. Quem muda, quem faz mudar é o homem. E acompanhem os 2 próximos podcasts que nós faremos nesta semana. Então, a mensagem 13, a mensagem 14, porque nós vamos falar verdadeiramente de como se tentou quebrar os temas do Eterno, como alguns homens não provenientes do Eterno vieram quebrar principalmente as congregações do chamado apóstolo Paulo, né, de Shaul Hachalia, para que vocês possam entender melhor o que tem acontecido e quais os reflexos que a gente recebe até os dias de hoje. Então acompanhem as mensagens 13 e 14 desta semana, desse podcast. Não percam, porque não estou querendo fazer nenhum tipo de chamada de atrativo, no sentido de sensacionalismo. Não é isso, é porque nós vamos continuar o que nós estávamos vendo há 3 semanas atrás, né? E essa semana nós vamos tratar aí como surgiu realmente a quebra dos temas israelitas, né, através depois daquilo que se chamaria de Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos bases e provas históricas para isso, tá, irmãos? Yeshua sempre era colocado à prova. Interessante, né? Yeshua sempre era visto como uma pessoa para desafios. Percebam que o chamavam de rabi, de mestre. Ninguém que não tivesse passado por um ensino formal poderia ser chamado de rabi. Isso é uma coesão que nós temos que fazer, irmãos, porque na sua Bíblia cristã vem marcada a palavra mestre. Só que a sua liderança não vai explicar que mestre, aplicado para ele, dentro do original, chamado de rabi, equivalia a um rabino de maneira nenhuma. Eles não vão comentar isso. Por quê? Porque não lhes é permitido fazer isso. Porque se começarem a tratar dos temas, a mostrarem certos temas, aí, como nós falamos, dá-se um tiro no pé. E aí dá-se um tiro nos 2 pés. E quem não tem 2 pés não consegue andar, o sistema não consegue subsistir. Então, bendito seja o Eterno que nos deu a internet, inclusive, ainda que todas as influências para o mal que existe dentro desse instrumento, dessa ferramenta, mas há influências também para o bem. E muitas pessoas também têm se beneficiado em busca da Techuvá para o bem. Então, nosso trabalho é um trabalho para reflexão, não um trabalho para fazer seguidores. Deixamos isso muito bem pautado. Segundo, o nosso trabalho é feito para que as pessoas possam, através daquilo que é falado aqui, tirarem a contraprova através das Escrituras. E aí sim, partirem para um terceiro ponto, que é ponto número 3, da oração e confirmação através da Ruach HaKodesh. Não significa que tudo que eu fale aqui, se eu não falar de acordo com as Escrituras, esteja correto. Eu sou falível, todos nós somos falíveis. Grande engano comete o instrutor ou um líder que se acha não falível, que se acha infalível. Aí ele está fadado ao abismo, tá, irmãos? O único que foi infalível neste mundo foi Yeshua HaNotzeri, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, sobre o qual nós estamos falando agora.
Então propunham sempre a Yeshua Sheilot, né? Pegadinhas, desafios teológicos, vamos colocar assim como existem muito hoje. Yeshua não era apego em nenhum deles. Até sobre os da tradição, que eram colocadas pelos fariseus, pelos Prushim, Yeshua não falhava em nenhum deles, como ele não falhou. Nós vamos falar também muito sobre isso, a respeito das tradições, a respeito dos pontos dos quais pegavam Yeshua. Nós vamos comparar com outros livros, com outras obras. É isso que nós fazemos, ou que nós tentamos fazer com um trabalho de coesão. Porque se você tem coesão, primeiro, daquilo que você fala, você precisa pautar dentro das escrituras ou pautar dentro das palavras da Brit Hadashah. Porque se você não tem certeza, das duas uma, não fale sobre o assunto ou discorra sobre o assunto mostrando as provas. O problema é que as pessoas querem entrar num viés de que elas vão falar sobre aquilo que elas não sabem, né? Conversando com uma pessoa realmente recentemente, né? Uma querida irmã, foi colocado sobre o uso do véu, né? Aí deram uma explicação para ela assim muitíssimo chocante, eu achei chocante, né? Sendo que o uso da cobertura da cabeça para a mulher já existia desde a Israel antiga, né? Shaul HaShalir também utilizava isso na congregação de Corinto, né? Se não me falha a memória, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. E de que era assim lícito que a mulher utilizasse a cabeça coberta. Como é lícito que a mulher utilize a cabeça coberta até hoje, irmãos? Isso é muitíssimo importante. Existe uma vertente do cristianismo, de uma certa denominação, que faz isso, mas eles muitas das vezes não conseguem explicar o porquê exatamente. Isso é apenas um detalhe que eu estou colocando. Então as pessoas elas precisam, na verdade, ter embasamento daquilo que elas estão falando, né? E esse embasamento do qual Yeshua foi desafiado, né? O Perush, né, o fariseu, querendo ouvir a resposta dele, Yeshua foi categórico, né? Porque a pergunta foi: qual é o mandamento mais importante? Não foi perguntado para ele qual é a tradição mais importante, ou o que é mais importante dentro da nação de Israel, qual é a pessoa mais importante da nação de Israel, mas foi perguntado qual é o mandamento mais importante. Yeshua respondeu lá com a citação de Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4, que você está habituado a ouvir da seguinte forma: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Essa é uma tradição errada, e eu afirmo categoricamente isso, irmãos. Porque quando nós falamos no hebraico Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, a última palavra Echad no hebraico, e eu sou um estudante do hebraico, significa um, não significa único. A palavra Ehid, que significa único, seria cabível nesta frase para a tradução de, no final, o Senhor é o único Senhor. Claro que aqui está imposto também, está colocado, que o Eterno é o único e verdadeiro Elohim das nossas vidas. Sim, mas paralelo a isso, acrescentando a isso, de que ele é um e não três. Então Yeshua tinha esta consciência exata. Então essa é a primeira reflexão. Yeshua não pode ser colocado como um protótipo do catolicismo romano, nem do protestantismo. Ele precisa ser colocado na sua devida judaicidade, na sua devida identidade israelita, tá? Se você não quer falar judaicidade, isso eu acho muito perigoso também, porque ele é da tribo de Israel, e existe antissemitismo também, inclusive dentro da Techuvá, tome muito cuidado com isso. E eu falo porque eu estou exercendo o meu direito, né, de falar. Eu posso falar, aqui no meu canal eu posso falar. Como eu sempre digo, eu não posso citar nomes, aí é falta de ética da minha parte. As pessoas dentro da Techuvá, inclusive, escondem o termo judeu. E aqui nós falamos, Yeshua era judeu, o Ari da tribo de Yehodá, o leão da tribo de Judá.
Então você busca essa identidade, você coloca Yeshua no parâmetro devido. Mas irmão, eu não sou judeu, o que eu posso fazer? Você não vai fazer absolutamente nada, você vai reconhecer, começar a reconhecer na tua vida e continuar orando, fazendo o teu jejum, continuar os teus propósitos, pedindo ao Eterno em nome de Yeshua para as tuas necessidades. Então, se você reconhece Yeshua como um Yehudi, como um judeu, como mais macro, como um israelita, já é um grande passo que você está tomando na tua vida. Só que os nossos irmãos do sistema anterior, eles não querem aceitar, eles não querem enxergar isso, porque eles estão presos dentro de uma teologia católica, em primeiro lugar. Porque, para quem não sabe, os cursos de teologia das igrejas protestantes passam sob o crivo da Igreja Católica do Vaticano, inclusive. O Vaticano tolera certas coisas do protestantismo, porque o protestantismo está atrelado à Igreja Católica, horas. Isso é algo que todo mundo sabe. Só não sabem os membros das igrejas, infelizmente. Mas as grandes cúpulas, os grandes organizadores do protestantismo estão de braços dados com o catolicismo. Um grande representante de uma denominação foi conversar lá com o Papa João Paulo II, de uma denominação muito forte dentro do protestantismo, isso há mais de 20, 25 anos atrás, e ele simplesmente não quis falar o que ele conversou lá com o chamado Papa João Paulo II, o líder, o Karol Wojtyła, na época, né, polonês. Então, se você deseja ter uma real visão do que é servir ao Eterno, em primeiro lugar, você precisa cortar essa mentalidade da instituição, daquilo que a teologia católico-protestante coloca na sua vida. Mas isso se faz aos poucos. E reconhecer o que nós estamos colocando aqui, de que Yeshua recitou o Shema, que é o que nós fazemos pela manhã, nós fazemos à noite, antes de dormir, de que reconhecer o Shema, que é a base da fé judaica, se não fosse assim, ora, Yeshua não poderia ter sido chamado de leão da tribo de Judá, de Yehudá. Então ele seria o quê? Ele faria o quê? Um contrassenso para si mesmo. Ele não fez esse contrassenso. Quem fez o contrassenso, quem fez o errado, quem disse o contrário, foram os teólogos desde os pais da igreja, passando pela formação da igreja católica apostólica romana e passando pelo protestantismo. E que reflete em muitas pessoas, inclusive no YouTube, na internet, de haver o que? Relativismo. A gente não pode relativizar isso. A figura de Yeshua é uma figura judaica, com pregação, com palavras, com mentalidade, com atitude, com práticas judaicas. Então, quando ele foi inquirido pelo fariseu, né, ou chamado mestre da Torá, ou algumas traduções está marcado como escriba, até inclusive, né, e ele achou que pegaria Yeshua no pulo. Yeshua foi categórico, recitou a base da fé hebraica. Esta é a base, é o Shema, que está marcado em Devarim, em Deuteronômio 6,4, marcado na Torá. Foi o Eterno que colocou isso. Irmãos, muito do que Yeshua colocou, muitas das palavras de Yeshua narradas na Brit Hadashah, narradas no Novo Testamento, já foram palavras que foram usadas antes. Ele apenas utilizou essas palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca do Eterno. Sendo tentado por Satã no deserto, isto vem de onde? Isto vem também do livro de Devarim, também do livro de Deuteronômio. E algumas não, a maioria esmagadora acha que ele falou isso pela mente dele. Olha, que inteligente que ele era. Que perspicaz. Claro que ele era inteligente e perspicaz, ele era a perfeição, mas ele não colocou nada que fosse dele próprio, mas que já estava na Torá. Percebem como a Torá é a base da vida, é a base espiritual das nossas vidas?
E precisa ser a base espiritual da tua vida também. 31. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. Aonde está marcado isso? Na própria Torá. Em Levíticos 19, verso 18. Vaikra 19, verso 18. Tudo aponta para a Torá que a maioria rechaça, que a maioria não quer saber, que a maioria não quer trabalhar, que a maioria não deseja seguir. Tudo aponta para a árvore da vida. Tudo aponta para o que o Eterno fez e deixou no jardim do Éden para que nós comêssemos e nós decidimos comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Erramos no teste. Então eu estou dizendo aqui algo, estou colocando algo que vai além daquilo que nós vemos apenas nas palavras de Yeshua. Porque quando você vê com a mente natural, quando o homem analisa com a mente natural, ele fala, bom, ele colocou aqui, ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o nosso Deus, né? O Eterno é o único Senhor, na tradução cristã. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. E as pessoas passam de maneira sem perceber aquilo que leram. De que Yeshua está reproduzindo nas nossas vidas, para as nossas vidas, algo que já foi colocado lá atrás e que representou e continua representando bênção para nós, que são os ensinos da Torá. Na continuação, 32. Sim, no 31 ainda. Não existe mandamento maior que estas, mitzvot, ou mitzvah maior do que estas. E aí vem o conceito errado das pessoas dizerem, não, ele condensou todos os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2. Amar ao Eterno acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, os 10 mandamentos já estão quebrados, caídos. Vamos fazer um estudo sobre isso também. Não foi isso que Yeshua disse. Porque amar ao Eterno acima de todas as coisas correspondem aos 4 primeiros. E amar ao próximo como a ti mesmo correspondem aos 6 últimos mandamentos. Se você ama ao Eterno acima de todas as coisas, você vai praticar os seus mandamentos. Você vai desagradar alguém para fazer a vontade do Eterno. Você vai não fazer uma atitude carnal para agradar a vontade do Eterno. Você vai cumprir um mandamento para fazer a vontade do Eterno. Segunda reflexão de hoje. E o que você tem feito, na verdade, para isso? Você tem trazido realmente a vontade do Eterno para a tua vida, ou você tem falado, mas isso foi abolido? Ou esse não é o sábado original? Opa! Nós sabemos que nós não estamos vivendo, muito provavelmente, o Shabat original, mas isso não dá vazão para que você não cumpra o Shabat do Eterno, porque o mandamento permanece estático. Não, irmão, mas o Shabat que era colocado na época de Yeshua é completamente diferente do Shabat de hoje. Eu sei também. Isso vai fazer com que eu não guarde? Você guarda da maneira que você quiser, pelo modo lunar, pelo modo lunisolar, pelo calendário de Enoque, mas faça. Aí alguns preferem dizer, não vou fazer porque Yeshua vai restituir isso. Tomem muito cuidado. Porque essa também é uma das prerrogativas que os anomistas, católicos ou protestantes, também colocam. E eu conheço um pastor que fala, esse não é o sábado correto, portanto nós ficamos isentos de cumpri-lo. Será, irmãos? Ou será que o Eterno, por nós não sabemos o calendário, não aceitaria o Shabat que você está colocando, que você está praticando para com ele? Esse é um mérito que eu não vou entrar, tá, irmãos? Agora, porque o nosso tema não é esse. Senão nós ficaríamos aqui no mínimo 4 horas conversando sobre isso. Esta é um comentário de apenas aí 30, 40 minutos no máximo. Eu faço 40 minutos, ainda é muito, e hoje será um pouquinho mais curto. O mestre da Torá, 32, lhe disse, muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que o Eterno é único,
que não existe outro além dele. E aqui a tradução é uma tradução adaptada, tá, irmãos? Que o Eterno é um. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Muito inteligente foi o mestre da Torá. E aqui, Yeshua, ao contrário do que ele fazia, ele reverenciou as palavras desse mestre da Torá, que certamente o reconheceu como Messias. Irmãos, cuidado com a falácia que diz que todos rejeitaram a Yeshua na época dele. Isto é uma grande mentira. Eu falo agora, nem uso a palavra em verdade, uso a palavra mentira. No Sermão do Monte havia pessoas que criam que ele era o Mashiach. A mulher cananita creu. A mulher samaritana também creu. Nacdimon, Nicodemos também creu. E outros dentro do Sinédrio também criam. Gamliel, outros também. Irmãos, se nós não começarmos a abrir a nossa mente agora para estas realidades, não começarmos a fazer as devidas reflexões, nós vamos começar a andar em círculos, e há pessoas andando em círculos, até pessoas que estão dizendo que estão recebendo a verdade, estão andando em círculos. Eu percebo uma grande tendência, e agora isso é uma crítica que eu vou fazer, a crer em muito aquilo que muitos estão fazendo nos seus ensinos dentro das redes sociais ou do YouTube, por exemplo. Irmãos, cuidado, nós não podemos fazer esse trabalho, o trabalho de crer cegamente naquilo que alguém diz, até o mesmo próprio crivo passe para as minhas palavras, aquilo que nós estamos colocando aqui. Apoiem-se na palavra do Eterno, nas Escrituras, em primeiro lugar. Claro que há sim outras ideias que não vão passar, que não estão mencionadas nas Escrituras, podem até estar mencionadas em outros livros, ok, nós também defendemos isso, mas em primeiro lugar o que vale é a Escritura. Não queira, e a minha grande dica, não queira tratar de assuntos altamente espirituais quando você não tem condições ainda de tratar os assuntos literais, isto é, que estão embaixo do teu nariz. Significa, não queira dar um passo maior do que a sua própria perna. Não queira estudar outras obras ou outros livros quando você não passou ainda pelo conhecimento da Torá Sagrada. Não queira tratar de assuntos altamente espirituais quando você não cumpre mandamentos, inclusive. Porque tudo existe o quê? Uma graduação, né? Tudo você vai crescendo no teu conhecimento. E se você está no início de um conhecimento, quer buscar um conhecimento que está muito mais alto, que está lá na frente, você pode cair. Isso pode até, inclusive, representar uma base terrível para a tua própria apostasia. É o que está acontecendo com pessoas que negam a Yeshua HaMashiach. Eram irmãos fervorosos, oravam, jejuavam, tinham testemunho de Mashiach, e depois descobriram o judaísmo, se alimentaram muito do judaísmo, se envenenaram demais e foram pegos sendo iscas fáceis dos chamados antimissionários. Pronto. Aí quando você vai observar, 6 meses depois você já negou Yeshua. Yeshua não representa mais nada para você, ele era um simples tzadik, ou Yeshua está escondido, e vai aparecer posteriormente. Isso não é verdade. Yeshua está revelado em todos os livros do Antigo Testamento, do Tanar. Nós aprendemos isso. E ele vem se revelar na sua primeira vinda. Então, se de repente você que está ouvindo isso, esta palavra, você foi contaminado de alguma forma por algo da tua congregação, ou se você está hoje dentro de um judaísmo ortodoxo, vamos dizer assim, ou se você é considerado como Bnei Noach, e antes cria no testemunho de Mashiach, há tempo para o teu arrependimento de você sair de ensinamentos tolos, inclusive, que podem custar a tua salvação e lhe levar para o abismo do Gehinom. Sabe o que significa um Gehinom? Inferno. Destruição. Porque Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço.
E não ache que aqueles que negaram a Yeshua e que estão dentro de um judaísmo hoje normativo, quando Yeshua voltar, ele vai falar: ah, era aquele Yeshua mesmo que eu tinha negado. Não contem com isso. Porque a atitude dele será firme, forte. Será uma atitude destruidora para com os que negaram a sua palavra, para aqueles que negaram o seu legado. Então nós defendemos piamente aqui Yeshua HaMashiach como um Mashiach, como um Messias, que cumpriu profecias mais de 350, vai cumprir o restante. Então não deixe, estamos encerrando esse podcast, não se deixe influenciar por outras pessoas que podem tirar o teu testemunho de Mashiach, mas busque aprender quem era verdadeiramente Mashiach. E além dos trabalhos aqui, há outros trabalhos fantásticos dentro da internet. Não se deixe levar por palavras que podem saquear a tua emuná, a tua fé. Encerrando então, no verso 34, ao ver que Yeshua, que ele havia respondido com perspicácia, disse-lhe: você não está longe do reino de Elohim. Depois disso, ninguém mais ousou lhe propor uma outra Sheilá, um outro desafio. Pegá-lo no contrapé, como nós comentamos no início desse podcast, desta mensagem. Yeshua reverenciou, disse que aquele homem estava correto, que aquilo que o pensamento, porque Yeshua conhecia o pensamento dele, né, obviamente. Você não está longe do Malhut, ou do Malhutó, como alguns queiram colocar. Ele conhecia, irmãos, o pensamento das pessoas. E Yeshua tinha, a gente costuma dizer, às vezes, né, aqui na nossa congregação, Yeshua tinha poderes extrasensoriais, ok? Ele não era um ser humano comum. Ele veio como ser humano, mas ele continha toda a divindade dentro de si. Ele sabia, sim, o que a pessoa estava pensando. Ele conseguia entender, sim, uma situação sem a pessoa falar absolutamente nada. Mas ele tinha uma compaixão e um racidismo que superava a tudo que é imaginável neste mundo. Que o Eterno seja louvado, meus queridos, que o Eterno seja reverenciado em nossas vidas, que o Eterno possa abençoar a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Acompanhe-nos pelas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, @Fabio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahav, GO. E a nossa mais nova página, @Relacionamentos da Torá. Nós vamos fazer uma atualização gigantesca agora pela manhã. Nós estamos também, se você quiser, obras, livros, @Livraria Kedushá, que eu sempre digo que aqui não é para vender livros, mas nós fazemos um anúncio, porque o nosso trabalho na Livraria Kedushá não é apenas de vender livros, mas é de falar também da palavra do Eterno. Aliás, de primeiro lugar, falar da palavra do Eterno para depois vender obras, tá? Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, faça contato conosco, mas entre lá, @Livraria Kedushá. Vamos também fazer a atualização das nossas mensagens. Irmãos, eu agradeço demais a presença de todos vocês que estão aqui. Nós que voltamos no início desse ano para as mensagens do YouTube, né? Estivemos presentes lá com o grupo Torá em Porções, um ótimo grupo também de ensino da Torá. Acompanhem os ensinamentos. Estivemos com o nosso irmão Shemuel Benini, estivemos também com o nosso irmão Neemias Gomes, e serão irmãos que voltarão, inclusive, né, agora aqui no nosso canal para fazer trabalhos. Gosto muito do trabalho do Shemuel Benini, gosto muito do trabalho do Neemias também, que nós já acompanhamos há muito tempo, desde que eu comecei a minha Teshuvá lá atrás. Depois, logo em seguida, conheci o trabalho do Neemias, quando ele nem estava em Teshuvá ainda, acompanhei o início da Teshuvá dele, e hoje ele é um homem que tem aí já estado aí há 11 anos nas redes sociais, com muitos vídeos,
um homem íntegro, eu conheço pessoalmente, né? Nós fizemos trabalhos juntos. Eu gosto de anunciar também o trabalho dos irmãos, tá? É fundamental que a gente faça isso. Deem valor às pessoas que fazem outros trabalhos, isso é muito importante. Bom, espero que essa mensagem não tenha sido muito longa, mas enfim, eu gostaria muito de continuar, né, essa mensagem. Mas nós temos as quartas e sextas-feiras. Então acompanhem conosco segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 horas da manhã. Começamos um pouquinho mais tarde hoje, mas já peço desculpas aos irmãos, obviamente, mas nós temos as nossas, né, obrigações, os nossos trabalhos para serem feitos, e espero que este trabalho possa falar aos vossos corações. Faremos trabalhos especiais. Acompanhem no dia 12 e no dia 14, tá? Quarta e sexta-feira nós viremos com trabalhos especiais. Estou colocando isso mesmo, que nós vamos falar muito conteúdo revelador que vai deixar muitas pessoas preocupadas, inclusive. Mas para tudo isso, quando nós, né, através de obras, de documentos, que nós fazemos isso, né, através de obras maravilhosas, como por exemplo a obra Judaísmo Nazareno, do senhor Tzadok Ben Deder, que eu tenho a permissão para falar sobre esta obra, ele mesmo me permitiu isso desde 2018. Então, assistam às nossas transmissões. Eu agradeço aos irmãos, às irmãs que estão aqui. Muito obrigado. Que o nome do Eterno seja reverenciado e que o nosso trabalho, o meu trabalho, que a minha pessoa e a pessoa dos irmãos seja totalmente diminuída e que ele seja engrandecido. Shalom. Muito obrigado, Lahitraot. Até logo. Voltamos na quarta-feira. Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.